E talvez uma mensagem de alerta, como os profetas tentaram alertar muitas pessoas para que se arrependessem antes de que viesse o juízo. E a igreja nominal, ela vai passar pela grande tribulação, mas a igreja do Senhor Jesus não passa. Crentes tão somente professos vai passar pelo tempo do juízo, de que poucos poderão suportar. As cartas em Apocalipse capítulo 2, as 7 cartas de Apocalipse, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas apontam para o período da igreja nascedora até a igreja nos dias atuais. Cada uma representa um período de tempo. Nós estamos nesse último período da igreja aqui na terra, porque o tempo já passou. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, e a palavra de Deus tem uma mensagem especial para o terceiro dia. Amém? Terceiro dia de Deus está por se cumprir. Amém, queridos? E dessa maneira, Laodiceia e Filadélfia apontam para que nos tempos finais existe dentro da igreja do Senhor uma igreja apenas aparente, uma igreja apóstata, em que será vomitada pelo Senhor, em que o Senhor vai separar aqueles que são verdadeiramente seus e os que não são. Então a mensagem de Oséias é atual, ela é para nós, é para os nossos dias, como um alerta que foi para aqueles dias. Certamente quem ouviu a mensagem de Oséias e se arrependeu, pode até ter experimentado um juízo, um julgamento, mas experimentou a salvação antes de que viesse o juízo. Amém? Da mesma maneira, Deus tem uma mensagem para nós nesta noite, de que é tempo de verificar como andamos, porque o que contaminou o povo de Israel? Oséias profetiza para uma nação que está moribunda, prestes a ser fadada ao juízo. A Assíria era terrível, era cruel, mas Deus estava suportando coisas terríveis praticadas pela própria nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul. Os 4 últimos reis do reino do norte, Menahem, Peca, Pecaías e Oséias, que é também o último rei, reis perversos. Esse Menahem era tão ruim que ele mandava abrir as mulheres, estavam grávidas de 7, 8 meses, pelo ventre, enfiava a espada no ventre das mulheres e partia elas no meio, tão somente por maldade. Então Deus foi suportando tudo aquilo, foi suportando a perversidade, até que Ele conhece quando a chaga é incurável. Se a tua chaga tem cura, o Senhor vai operar o milagre. Amém? Se os nossos erros, as nossas falhas têm uma correção, Deus vai chamar, vai tratar, vai liberar o bálsamo e vai tratar e vai curar, e andaremos diante dele, sarados, tratados e curados. Quando Deus fala para Oséias tomar uma mulher de prostituição, você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 1, versículo 2. Que diz assim, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, lhe disse: toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se ele e tomou Gomer, filha de Diblaim, e concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque da pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. No verso 6, tornou a conceber e deu à luz a uma filha e disse:
o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida. Algumas Bíblias vai estar aí Lo-Ruama, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhes perdoar, porque a casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. O verso 9: disse o Senhor a Oséias: põe o nome ao terceiro filho, a não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. O que Deus está querendo falar aqui, através dos nomes dos filhos de Jezreel, é prefigurar algo que estava por vir, mas algo que estava para acontecer muitos e muito tempo depois, do qual o apóstolo Paulo entende e fala a respeito desses filhos de Oséias, como prefigurando também o Evangelho. Quando ele fala Jezreel, Deus semeia, a casa de Jeú seria julgada, e os pecados de Jeú faria com que o reino do norte fosse totalmente destruído. E quando ele fala Lo-Ruama, ou desfavorecida, é que agora a casa de Israel não mais seria favorecida por Deus, e nem ele mais perdoaria, mas o que ele viria era com o castigo e com o juízo. E no terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo, o Senhor falou: olha, vocês não são mais o meu povo. Olha, será que Deus falou isso satisfeito? Será que Deus falou isso feliz da vida ou totalmente entristecido? E como Deus está agora com as nossas atitudes dos seus filhos? Israel, tanto Israel quanto Judá, eles estavam totalmente desviados do Senhor. O reino do norte praticava abominações porque só tinha rei mau. Mas no reino do sul, nessa mesma época, se davam os mesmos fatos. O rei Acais, ele pega o seu filho e ele passa, ele tem vários filhos, ele vê o filho mais bonito que ele tem, o mais perfeito, e ele escolhe esse filho e separa esse filho e queima esse filho diante de demônios. Sacrifica as abominações dos pagãos e dos gentios. Isso no reino do sul, que ainda alguma coisa, Deus falava que olha, no reino do sul ainda tem alguma coisa boa. No reino do sul acontecia isso. No reino do norte as coisas estavam pior. Tanto no norte como no sul, a palavra de Deus diz que debaixo de toda árvore frondosa havia um centro de macumba, havia um sacrifício ali, um sacrifício lá, e as divindades pagãs eram cultuadas, os demônios eram cultuados, e eles esqueceram a Deus. A palavra de Deus diz em Isaías que eles abandonaram a glória de Deus. O livro de Ezequiel diz, no capítulo 11, que a glória de Deus teimava em ficar no templo, ela não queria abandonar aquela cidade, porque Deus queria habitar no meio do seu povo, mas o pecado era tão grande, o pecado começava no altar e o pecado começava dentro do templo, que a glória do Senhor se retira do meio, vai à porta do Oriente e sai, e vai até Babilônia, e vai até onde, aí já estamos falando do segundo cativeiro, e vai até Babilônia, porque ali havia um remanescente que retornaria. O Senhor está falando assim nessa noite: olha, eu estou escolhendo por esses últimos dias o remanescente. E o remanescente, meu irmão, ele passa pela fornalha, né? Pelo fogo, para ser purificado, mas sair como uma brasa viva que também atiça fogo em toda uma comunidade, em toda uma sociedade. Tanto o reino do norte como o reino do sul chegaram a um estado em que as mães comiam seus próprios filhos. Uma chegava para a outra: olha, vamos assar nosso filho hoje, o meu filho no forno hoje, porque estamos com fome, e amanhã vai ser o teu. Essa era a condição dessa nação. A nação que Deus chamou e tem um propósito com Israel. Será que Deus rejeitou Israel ou ainda tem um plano com Israel? Mas agora eu falo, Deus também escolheu a igreja, e você é Israel de Deus ou não? Israel de Deus faz assim.
Quem é judeu aqui? Todos são judeus? Ou não? Quem é judeu aqui? Levanta a mão. Só judeus. Judeus, não tem nenhum judeu? Não tem nenhum judeu, só eu? Só eu sou filho de Abraão? Só eu sou filho de Abraão? A palavra de Deus vai dizer até o final que você é judeu, amém? Glória a Deus. Mas antes de chegar lá, nós tínhamos falado o seguinte: o apóstolo Paulo, ele entendeu que esses nomes dos filhos de Gomer com Oséias apontavam para o Evangelho. Romanos 9. Todos acharam aí? Romanos 9. A partir do verso 25 diz assim: assim também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então aquele que não era povo passa a ser povo de... Então a igreja que não era, o gentio que não era favorecida, nem era povo de Deus, passa a ser agora povo de Deus. E o apóstolo Paulo entende e traz isso. Essa revelação já estava lá em Oséias 1:10, quando ele fala, todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode se medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde ele dizia: vós não sois meu povo, lhes direi: vós sois filhos do Deus vivo. 2:23. Semearei Israel para mim. Semearei Israel, Jezreel, semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos vão falar que a rejeição temporária de Israel é para que entre a plenitude dos gentios. E veio em parte o endurecimento, porque Deus tinha um plano com você, Deus tinha um plano com a igreja. Então eles sofreram o juízo de Deus, porque a graça de Deus te alcançou e você foi enxertado na videira verdadeira. Agora a palavra de Deus diz assim, olha, se Deus puniu ramos da videira verdadeira, o que ele não fará daqueles que são enxertados na videira verdadeira, que é Israel? Amém, queridos? Então Deus está querendo assim, olha, na aula da manhã também nós lemos muitos versículos, né, Chico? Sem santificação ninguém verá a Deus. E a gente pensa que isso é algo futuro, né? Ah, se eu não me santificar, eu não vou para o céu. Mas isso é no dia a dia. Sem santidade, você não vê Deus operar e nem fazer maravilhas. Mas quando há santificação no meio do povo de Deus, Ele fará proezas e prodígios em nosso meio. Amém, queridos? Eu gosto dessa mensagem e desse primeiro momento. A gente viu aqui que era o sacerdote, no 4:6, né? O sacerdote é que estava negligenciando o conhecimento. E aí eu perguntei para você no início, será que essa mensagem é para a igreja? Será que a igreja hoje como um todo, a igreja que você vê na televisão, dos grandes homens de Deus que aparecem na televisão, quanto tempo você aprende alguma coisa vendo esses programas? O que você aprende lá? Conhecimento bíblico, palavra. Você liga lá em todos os canais que eles passam. Será que existe uma igreja apóstata?
se desvia do foco de Deus, da palavra de Deus? E aonde nós nos incluímos? Fazemos parte da igreja Filadélfia ou da igreja de Laodiceia? Aonde nós estamos? O sacerdote é responsável por ministrar o conhecimento da palavra de Deus. Creio que aqui, ao estar dirigindo, a pastora Neide fez um convite, né, para que você venha domingo de manhã na igreja estudar a palavra. E nós conversamos com o bispo Sérgio e estaremos implantando, não sei se já semana que vem ou no início de outubro, né? Como se fosse então, muita gente tem pedido para voltar ao seminário e tal, mas nós vamos aproveitar esse horário, pelo menos na classe dos homens e mulheres, né? Os jovens a princípio não, mas ministrar como se fosse um instituto bíblico de manhã, ensinar a palavra de Deus com extrema profundidade, começando lá do Gênesis, e caso haja necessidade, a gente estende um dia à noite para um livro do Novo Testamento. Vocês concordam com isso? Quem concorda aí? Levanta a mão. Então vamos começar ou semana que vem ou no início de outubro, para ficar direitinho. Amém? E vamos estar focando todo o Pentateuco, para todo mundo conhecer o Pentateuco aqui e não ser enganado por nada. Porque as verdades bíblicas, elas têm que ser alicerçadas desde o início da palavra. Amém, queridos? As promessas de Deus para a igreja há de se cumprir, amém? Como há de se cumprir também para Israel. Mas assim como Israel precisava estar na terra para receber as bênçãos de Deus, aonde a igreja precisa estar para receber as promessas? Nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. A posição de Israel para receber bênçãos era em Canaã. A tua posição em Cristo Jesus é essa, acima de todo principado e potestade, nas regiões celestiais. E para o crente estar ali, ele tem que continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor através da palavra, porque Israel só estava nessa condição porque estava negligenciando o conhecimento de Deus. Será que a Bíblia de Israel mandava que os reis sacrificassem seus filhos a demônios? Será que mandava a criar ídolos de pau, de madeira, de ferro, de prata, de ouro? Não, mas havia um altar debaixo de cada árvore. Será que os crentes estão buscando outros altares? Será que nós estamos buscando satisfação em outras revelações que não a revelação da palavra? E estaríamos nos portando como o Israel apóstata, como a Judá apóstata. Uma introspecção você pode fazer de você mesmo. Olha, quanto tempo você gasta com a palavra do Senhor no seu dia a dia? Você lê a Bíblia 4 horas por dia? Você fica lendo a Bíblia 4 horas? 6 horas? 8 horas por dia? É muito? 2 horas? 1 hora? Jesus falou, pelo menos 1 hora ficar comigo. E hoje pelo menos ficar 1 hora com o Senhor. Será que a palavra é o Senhor? Será que se você vir para a palavra e começar a meditar,
nela? Você estará com Jesus? Será que Jesus estará ali falando contigo, te ensinando? Então, no nosso dia a dia, será então que pelo menos meia hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, podemos meditar na palavra? Israel apostatou porque faltava e estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. E quando falta o conhecimento, as pessoas começam a andar por um caminho que é o caminho da religiosidade. Sem o alicerce genuíno na palavra, você começa a ser tão somente o crente religioso que vive tão somente debaixo de jargões, de coisas que ouve e passa a ser repetitivo e não medita nas Escrituras. Estão para lá e estão para cá. Será que eles estão vendo um fogo que a gente não está vendo? Mas o fogo de Deus está aqui nesse lugar também. Está ou não está? Pensei que eles iam parar aqui em frente. Mas seguiram, porque esse é outro fogo, amém, querido? É um fogo que não causa mal, é um fogo santo. É o fogo que faz você gemer pela palavra de Deus. Se você não está assim enquadrado numa pessoa que dispõe de muito tempo da palavra, você pode, a partir de hoje, fazer um compromisso com Deus. Muitas pessoas não estão despertas para isso. Mas sabe, o Senhor pode te despertar. O Senhor está te convidando a vir estar com Ele todos os dias, num momento especial, em que você começa com pouco tempo e vai aumentando gradativamente o tempo de comunhão. Amém, queridos? É a mesma coisa em relação à oração. Você começa a orar 10 minutos, 15, meia hora. Daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas sem perceber. Amém, queridos? E é isso que vai fortalecer os crentes. Mas quando você está debaixo da religiosidade, nós ficamos como que os fariseus, porque não temos o conhecimento da revelação da palavra, mas apenas da letra. E aí, quando Jesus estava aqui, lá em Lucas capítulo 6, quando Jesus faz um milagre no sábado, os fariseus falam assim: Senhor, ô mestre, tu e teus discípulos comem no sábado, fazem, milagres, e o sábado foi feito para ser guardado. Qual foi a resposta de Jesus para esse fariseu? Não ouviste o que fez Davi quando teve fome e comeu dos pães que não era lícito ele comer? Não foi isso? Então Jesus estava aprovando uma coisa que aparentemente era ilícita, porque a lei em Deuteronômio, lá no capítulo 22, Levítico 24, falavam que só quem poderia comer os pães era os sacerdotes na troca semanais dos pães, Então ficava lá dormidinho uma semana, quando fosse trocar, aí podia se comer os pães, os sacerdotes. Eles tinham. Davi era sacerdote? Não. Davi não era sacerdote, não tinha direito. Morreu fulminado e Jesus ainda usou, mas a lei falava que só não podia. E por que Davi não morreu? Porque antes da lei cerimonial existe a lei do amor, que é maior do que qualquer lei cerimonial, onde Satanás tenta implantar uma religiosidade nas pessoas para que cumpram somente um ritual, mas não percebam o verdadeiro amor de Deus. Davi seria o homem do qual veria o Messias. Então Davi, fraco, não come dos pães, morre, Jesus não vem.
Olha como Satanás é ardiloso. Igreja pode cumprir o cerimonial, mas se ficar longe da palavra, pode ter cura, pode ter operação de maravilhas, mas o que fortalece verdadeiramente o crente não são os milagres, mas a palavra. A palavra é capaz de fortalecer. E sabe por que ele não morreu? Aí você vai dizer, aí nós temos que entender que antes dessa lei cerimonial existe um Gênesis 3:15, existe um Gênesis 12:10, existe um Gênesis 12:3 e um Gênesis 49:10, que fala que o Messias virá do descendente da mulher, virá da raiz de Abraão, virá da semente de Abraão, virá da tribo de Judá. E agora, no tempo de Davi, ele também viria da tribo de Davi, da família de Davi, da tribo de Judá, da qual Davi fazia parte, e da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Essa lei é anterior, então uma constituição está na frente de uma lei, vamos dizer assim, municipal, não está? Então essa era a lei. Qual é a lei maior que nós estamos guardando? É o princípio do amor, de pedir que Deus libere paixão pelas almas perdidas. Sabe, você pode ter uma experiência mística com Deus, como muitos israelitas tiveram, e viam milagres e murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Arão, contra Josué, e vendo o maná, vendo todas as bênçãos. E Moisés, apesar de ter todas essas experiências místicas com Deus, de ver o anjo do Senhor na sarça que ardia, mas não se consumia, de executar as 10 pragas no Egito, de na sua segunda chamada ter a manifestação de uma mão leprosa curada, depois as águas que ficariam em sangue, do seu cajado que transformaria em cobra, da rocha que perseguia, nós vimos aqui, né, Rosa? A rocha que tinha pés, eles caminhavam e a rocha ia atrás dele no deserto, e a rocha era Cristo. Apesar de toda essa experiência mística, o que Moisés pediu? Senhor, a palavra de Deus diz que ele via Deus face a face, mas ele chega e pede a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, olha, Moisés, eu te amo tanto, mas homem nenhum pode me ver plenamente e permanecer vivo, mas coloca na penha, ali você vai ficar, e eu vou dar um sinal que eu estou vindo. Moisés, eu estou vindo. Quando eu vier, você vai ter que ficar de costa, e quando eu passar eu vou te tocar, e eu vou passar e falar: Moisés, estou passando. E aí sim, tu vai me olhar e tu verás pelas costas, mas não me verá pela frente. E mais do que essa experiência, sabe o que significa isso? Mais do que qualquer experiência mística, Deus deu a Moisés a revelação da palavra de 5 livros. Esse homem ia aprender agora a estar com Deus através da palavra. A palavra que Deus deu para o seu sucessor Josué foi o quê? Josué, medita na lei do Senhor de dia e para que seja próspero. Sabe, meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, é bom para nós mesmos. Quando nós não fazemos isso, nós estamos defraudando a nós mesmos. Nós estamos impedindo de viver uma vida totalmente, aquela vida com o propósito de Deus, que é que você tenha vida e vida com abundância. O propósito de Deus fazer com que você medite na palavra é que você seja um crente fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como um crente pode ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder?
na palavra, porque você, através da palavra, você também vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia ali, Oséias capítulo 3. Sabe, eu gosto desse tipo de mensagem, porque é o tipo de mensagem que joga toda a religiosidade por terra. E há pessoas que não podem suportar esse tipo de palavra. Parece que esse tipo de palavra está cansando seus ouvidos e não aguenta ficar, porque às vezes acha até cansativo, enfadonho. Mas eu gosto desse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem joga por terra toda a religiosidade. Olha o capítulo 3. Disse o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem lei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor, e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Mais uma coisa aqui difícil de entender. Como é que depois que ele toma uma mulher de prostituição, um profeta, primeira mensagem, vai começar o teu ministério profético. Por que aconteceu isso? E por que agora, nesse segundo momento, ela se prostituiu? Oséias teve que despedi-la, porque ela era uma esposa infiel e uma mãe que não cuidava dos filhos. E aí Deus chega e fala para ele assim: olha, agora está faltando uma coisa. Ela agora não é mais somente prostituta, ela é uma adúltera, porque quando ela estava com Oséias, ela também adulterou. E aí Moisés foi obrigado a despedi-la. Deuteronômio 24, de 1 a 4, diz que quando há um divórcio e o homem despede aquela mulher e ela passa a ser de outro homem, ela não pode mais voltar para aquele que a despediu. A palavra de Deus diz assim: isso é abominação. Mais um exemplo disso de que nós falamos de Davi, do cerimonialismo. Aí Deus chega e fala assim para Oséias: vai lá, compra a tua mulher. E juntando isso aqui, 15 peças de prata e 1 homer, é o valor igual das 30 moedas de prata que Jesus também foi vendido. O preço de um escravo, né, mais pobrezinho. E ele vai lá e compra. Por que Deus fez isso? Oséias aqui, desde o início, ele é um símbolo vivo da profecia. Ou seja, Deus faz na vida do profeta aquilo que está acontecendo na nação. A nação de Israel se prostituía. O que é a prostituição espiritual? Abandonava o Senhor e adorava outros deuses. Deuses que requeriam sacrifícios humanos dos reis. E agora, eles eram adúlteros? É, porque o relacionamento de Deus com Israel no Antigo Testamento, ele fala que é de um esposo para com uma esposa. Então Deus esperava a fidelidade da nação de Israel, como o esposo espera a fidelidade de uma esposa. Mas sabe, de maneira nenhuma podia se despedir e tomar. Mas ora, por que Deus podia fazer isso com seu profeta? Porque
Deus mesmo fez isso muitas vezes. No tempo dos juízes, o que ele falava lá? No tempo da anarquia. Porque quem escreveu os juízes falava assim: naqueles tempos não havia rei e já cada um fazia o que bem queria. Então era tempo de anarquia, mas no tempo que o livro é escrito já há um rei, provavelmente o rei Saul, que Samuel escreveu. E aí ele está falando assim: olha, eles abandonavam a Deus e adoravam a Baal. Aí vinha o tempo de cativeiro, se arrependiam, clamavam ao Senhor e Deus voltava. Aí se arrependiam de novo, aí iam para outro, novamente para Baal. Aí cativeiro, se arrependiam, clamavam a Deus, Deus levantava o juiz. Quantas vezes foi isso no livro de Juiz? Então, se Deus, sendo quem é mais santo que o seu povo, não é? Ele se submeteu a uma relação com um povo que se prostituía e com um povo que era adúltero, porque ele não pode usar um profeta como símbolo vivo da profecia? Pode ou não pode? Hein? Pode, não pode? O outro exemplo é Ezequiel. Ezequiel foi exemplo vivo da profecia. Ezequiel, deita desse lado 390 dias. E quando tu deitar, eu vou te amarrar, Oséias. Tu vai ficar amarrado para tu não ter que se mexer. De manhã eu te solto. Depois desses 390 dias, Oséias, do lado esquerdo, depois você deita 40 dias do lado direito. E eu vou te amarrar, para que você não seja tentado a sair. Porque ali apontava para um tempo em que viria o cativeiro e um tempo em também que eles experimentariam o cerco. E depois, no terceiro exemplo de profecia, de símbolo vivo da profecia, ele fala: Oséias, pega 250 gramas de cevada, um ciclo ali bem pouquinho, e aí você vai, separa lá esterco humano, e essa comidinha que eu vou te dar pouca, 250 ml de água, você vai tomar por dia, você vai ter que sobreviver com isso, e prepara o esterco humano, vai lá, acende e prepara a tua comida ali. Se Deus mandar você fazer isso, um profeta, o que que Ezequiel fez? Senhor, tem misericórdia. No esterco humano, poxa, eu tenho sido um sacerdote que guardo a lei, as leis, né, dietéticas. Aí, Senhor, tá bom, tu argumentou bem. Vai e prepara o teu alimento em esterco de animal. Melhorou, né? Melhorou. E aí ele foi e preparou aquilo, bem pouquinho. Como se não bastasse, ele falou agora, num dos últimos aspectos, que ele é símbolo vivo da profecia, vai, pega uma espada bem afiada, corta o teu cabelo, que era vasto, né? Corta a tua barba, e pega, junta esse cabelo, um pouco você queima, a terça parte desse cabelo você queima, um terço você pega e corta com a espada, o outro terço você pega e joga ao vento. Esse que você vai jogar ao vento, você pega um pouquinho, bem pouquinho, aí pega, bota aqui na orla da tua veste e deixa lá. Desse último pouquinho que tu colocou na tua veste, você separa 10% e queima. Esse que vai ser queimado, que está na orla da tua veste, esse será os que serão levados para cativo, para a Babilônia, mas que vão voltar, e vai ser o meu remanescente fiel, e que vai incendiar novamente esse Israel. Deus está procurando esse remanescente fiel para incendiar também a sua igreja. Porque, olha, aqueles que seriam queimados seriam os que morreriam dentro do cativeiro, quando as cidades estavam cercadas por Babilônia. Não confundir com o primeiro cativeiro. Esse é o de Judá, nós estamos falando de Ezequiel. Os segundos seriam os que são mortos pela espada. Os terceiros são os que fugiriam e que seriam levados cativos. Desses que seriam levados cativos, quando eles levaram, foram milhares, aliás, foram milhões de homens e mulheres. Quando volta com Esdras e Neemias, são quantos?
uns poucos mil. Então, quem está separando ou separado para amar a palavra e tentar viver essa palavra, são bem poucos. Mas que Deus está esperando contar nessa igreja com um remanescente fiel, que vai passar a amar essa palavra de Deus a partir de agora, de uma forma tão especial, que o Senhor, através da sua palavra, vai incendiar você, vai mover algo dentro da tua vida que vai nos transformar como instrumentos de um Deus vivo, que vai nos fazer um tição tirado do fogo. Ele fala assim, olha, com quem eu posso contar com isso nessa noite? Ele fala assim, eu posso contar com o meu Israel? Abra sua Bíblia para terminar, dos últimos 2 versículos, lá em Romanos 11. Quem disse que não era judeu, vai descobrir que é judeu, amém? Não é nesse versículo agora. Não é nesse versículo agora, amém, queridos? Romanos 11, a partir do 25, diz assim, olha, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte até a Israel, até que haja plenitude e assim todo Israel será. Quem é que vai ser salvo? Quem é que é salvo aqui? Tu é Israel? Tu é judeu ou não é? Aí você está falando assim, ainda não sou judeu. Esse texto aqui é meio ainda, o pastor Paulo está forçando uma barra. Aí ele fala no 20, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar dos meus seus pecados. 29, porque os dons e a vocação de Deus. Olha, gente, o juízo sobre Israel veio em parte para que você fosse salvo. Amém? Abra agora em Romanos 2. Aí você vai falar para mim se você é judeu ou não. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porque judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Sabe por que eles passaram a ser chamados de judeus? Porque deve ser por causa da tribo de Judá. E quem é que vem da tribo de Judá? Jesus Cristo, não é? Ele não é da tribo de Judá? E assim como nós somos descendência de Abraão, pela revelação do Messias vindouro, só é salvo quem recebe o Senhor Jesus como Messias vindouro, que vem da raiz da mulher, da raiz de Abraão, da raiz de Judá, da raiz de Davi, e que é do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos judeus, não o judeu que nasce em Israel, mas a palavra de Deus diz que nós somos o seu Israel espiritual, porque de 2 povos ele fez um povo só. Israel, gente, então somente é aquele que luta com Deus e prevalece. Não é contra Deus, com Deus. Ou então, príncipe de Deus. Temos príncipes de Deus aqui? Só nós temos príncipes e princesas de Deus, porque a palavra de Deus diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, só os judeus agora podem ficar de pé. Não o judeu da carne, mas os judeus espirituais. Amém, queridos? Não é o judeu da carne, é o judeu espiritual. Amém, querido? Não sei. Glória a Deus. Então a rejeição é temporária
E ficamos de pé para finalizar com Oséias 11, tá? Pode ficar em pé aí. Porque é isso aqui o brado de Deus nessa noite. É como ele fez. O juízo de Deus, ou a chamada de Deus para uma conversa, não é para punir o crente, mas para o quê? Aperfeiçoar. Esse texto é para chorar diante de Deus. Esse texto é para a gente finalizar assim, sabe? Com o melhor de Deus para a tua vida. Ele fala assim, olha, isso é muito lindo, ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas do Assírio será o seu rei, porque recusaram-se se converter-se. Verso 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor na minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Amém, queridos? Quando ele fala aqui, olha, com laços humanos te atraí, ele está falando para a igreja. Ele está falando que com cordas humanas foi amarrado na cruz do Calvário. Foi Jesus Cristo que se deixou amarrar na cruz, e ele cuidou do Israel menino, criou nos braços, assim como ele criou você desde a tua conversão, e vem tratando de você. E aí ele fala agora, como eu te deixaria? O Israel era inclinado a abandonar o Senhor. A igreja não pode ser inclinada a abandonar o Senhor, amém, queridos? Não pode ser contaminada pelo Egito. O Egito chama os crentes, chama os jovens para ver a glória do mundo. O que Deus quer é mostrar a glória dele na sua igreja, para que você sim vá lá no mundo e mostre com a tua vida a glória de Deus em você. Vamos orar então, queridos? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por um amor que excede todo entendimento, ó Deus. Porque assim como diz Jeremias 29:11, Senhor, muitas pessoas, muitos homens, o mundo faz plano de morte para a tua igreja, faz plano de morte para os teus homens e mulheres de Deus, faz planos de morte, ó Deus, para os teus líderes, para os pastores, para as pastoras, para a tua igreja como um todo. Mas assim como tu falou para Jeremias, tu fala para nós nessa noite. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de vida e não pensamentos de morte, de vida para essa igreja, de ressurreição para essa igreja, através do amor pela minha palavra, porque o amor para a minha palavra é o amor para com o meu filho, porque o meu filho é o Logos. O Logos é a palavra que está no Evangelho, o verbo de Deus, porque o verbo de Deus significa a palavra em ação, a palavra que está para você, agindo por você, e que te chama para que você seja como os filhos de Deus, como Jesus Cristo falou para a sua igreja: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E também falou: errais não conhecer o poder de Deus, e nem as Escrituras.
Então, Pai, que cada um de nós possamos nessa noite fazermos um concerto contigo, quanto, ó Deus, a revelação do tua vontade para nós, que é nesse tempo, ó Deus, que antecede o juízo, que antecede a grande tribulação que está às portas, que nós sejamos a tua igreja genuína, a igreja Filadélfia que espera o arrebatamento do Senhor, e possamos então, ó Deus, clamar: Abba, Pai, vem, ora vem, Senhor Jesus. Mas estarmos aproveitando esse tempo para sermos mais íntimos de Ti e experimentarmos a vida abundante através de nos achegarmos à Tua Palavra, para meditarmos, lermos e estarmos aqui para um compromisso de conhecer-Te através da revelação da Tua Palavra, porque ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Amém, amém. Glória a Deus. Bispo Sérgio. Graças a Deus pela vida do pastor Paulo. Eu escutei, pode sentar. Eu escutei, não, eu li num livro, um teólogo muito famoso, um pastor muito famoso, ele falando o seguinte, que o sermão que muda a igreja é o sermão expositivo. Sabe por quê? Porque ele é uma palavra que não é exatamente aquela palavra que nós queremos escutar, mas é a palavra que nós precisamos escutar, que é uma coisa muito diferente daquilo que nós queremos. Porque realmente, o que o pastor Paulo falou aqui, olha, quem rejeita o conhecimento de Deus, ele está no caminho para a perdição. Não é? Então que Deus possa hoje fazer com que você medite nesta palavra. Eu vou meditar, eu vou